Oi, gente, vamos para mais um Palavra de Vida. Hoje eu quero te chamar a uma reflexão sobre 4 marcas do verdadeiro cristão. E se eu perguntasse para você, você é cristão? Talvez você dissesse com toda segurança que sim. Bem, hoje se nós atentássemos para as estatísticas do nosso país, a grande maioria da população brasileira apresenta-se como cristã, apresenta-se como tementes a Deus, como pessoas que acreditam na existência de Deus e de Jesus Cristo. Muito bem, eu acredito que para a gente saber, na realidade, qual o real significado da palavra cristão, o melhor é buscarmos aqui na palavra de Deus. Em Atos capítulo de número 11, versículo de número 26, nós lemos o seguinte: Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por isso que a primeira marca, eu acredito, de um verdadeiro cristão é a marca do discipulado. Quem foi chamado cristão? Foi chamado cristão aquele que era discípulo. E o que é um discípulo? É um seguidor, é alguém que deseja seguir os passos do seu mestre. O mestre aqui é Cristo. Então, discípulo é todo aquele que quer seguir a Cristo. Por isso, cristão. Nós sabemos que a palavra cristão, ela tem a conotação de um pequeno Cristo, um Cristo em miniatura. Portanto, a primeira grande marca que evidencia se alguém realmente é cristão é dizer: esse que se apresenta como cristão é um discípulo, é um seguidor dos passos de Jesus, é alguém que obedece aos seus mandamentos, é um real amigo de Jesus. E Jesus mesmo disse: vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Muito bem, a primeira marca é essa. Eu te pergunto, você é um discípulo? Você é um seguidor? Ama como Jesus amava? Perdoa como Jesus perdoava? Suas palavras, tuas ações, teus pensamentos evidenciam o seu mestre? É assim então que nós vamos identificar um verdadeiro cristão. Necessariamente tem que ser um discípulo. Mas aqui tem outras marcas. Quando a gente olha para o versículo de número 21 do mesmo capítulo 11 de Atos, está escrito que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Não há como se tornar um discípulo, não há como ser um cristão sem que eu não creia em Jesus. E claro, a fé em Jesus é essencial para que eu me converta, para que eu me torne um seguidor de Jesus. O verbo crer está presente em todos os versículos que evidenciam a nossa salvação. Poderia citar vários. João 12, mas a todos quantos o receberam, a estes Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida, no entanto, que não crê no Filho jamais verá a vida, porque a ira de Deus sobre ele permanece. João 5,24, na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Atos 16,31, Senhores, que é necessário que eu faça para que seja salvo? A pergunta do carcereiro. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então nós temos o verbo crer presente. E a fé, esse crer, é essencial para que eu me torne um cristão, para que eu me torne um discípulo. Mas, no entanto, a gente não pode esquecer do que Tiago nos diz: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. No entanto, até os demônios creem e se estremecem. Por isso que o versículo 21 nos apresenta que grande número creu. Ok, creu. Mas, no entanto, essa minha fé em Jesus tem que necessariamente me levar a um segundo passo. E o segundo passo é esse: se converteu ao Senhor. Conversão, guinada de vida, 180 graus na minha vida, arrependimento. Não há de se falar em creio em Jesus, mas não mudo de vida. Não há como falar eu creio em Jesus e não me arrependo. É por isso que Jesus Cristo, naquele encontro com a mulher adúltera, disse: vá e não peques mais. É por isso que também diz aquele paralítico: vá e tome cuidado para que algo pior não venha a te ocorrer.
É por isso que hoje nós precisamos estar atentos ao que diz em 2 de Paulo aos Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Hoje em dia, as pessoas têm tentado empurrar para a gente um evangelho que passa pelo seguinte: Deus é amor, nós não podemos ser questionados, não julgueis para que não sejais julgados, e toda essa ladainha, todo esse mimimi. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu creio no Senhor, e se verdadeiramente eu sou um cristão, a minha vida tem que mudar, tem que mudar. Não pode continuar sendo a mesma. É crer e se converter. É arrependimento. Sabe o que a Bíblia diz? Que muitos dos principais das sinagogas naquela época de Jesus, está lá em João 12, a partir do versículo 40, até creram em Jesus, mas não o confessaram, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então tem muita gente hoje com mimimi, e eu quero dizer para vocês, quem creu e quem é verdadeiramente cristão, se arrepende, muda de vida. Então esse papo de não julgueis, não julgueis, não julgueis, a Bíblia diz que nós temos que julgar sim, e julgar com uma justa medida. Tua vida mudou? A minha vida mudou? A nossa vida mudou? Porque se não mudou, não tem como a gente dizer que passamos pelo processo da conversão. O verdadeiro cristão é aquele que é um discípulo. O verdadeiro cristão é aquele que creu, mas se converteu. Arrependeu-se, nova vida em Cristo. A terceira grande marca está aqui no versículo 23, o qual, quando chegou, Barnabé, chegando até a igreja de Antioquia para observar esse grande número de pessoas se convertendo, quando Barnabé chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. A terceira grande marca do verdadeiro cristão é a marca da perseverança. É aquele que vai enfrentar lutas, vai passar por dificuldades, mas que não vai simplesmente se entregar. Pode até cair, mas a Bíblia diz que ainda que caia, não ficará prostrado. Nós acreditamos na perseverança dos salvos. Não na perseverança para ser salvo, mas na perseverança porque eu sou salvo. Nós necessariamente perseveraremos, não para nossa salvação, mas perseveraremos porque somos salvos e é o Senhor quem nos sustenta e é o Senhor quem nos impulsionará a perseverarmos e continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. A última grande marca e característica do verdadeiro cristão que a gente observa aqui na igreja de Antioquia está no versículo de número 28. Levantando-se um deles, um profeta. A gente precisa ainda perceber que o Novo Testamento estava ainda sendo escrito. Então ainda existia esse agir das revelações e das profecias sendo entregues. O livro ainda não estava selado. Então nós observamos aqui que levantou-se um deles, um desses profetas por nome Ágabo, e dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Então é legal. A quarta marca eu vejo aqui é a marca da gente ajudar, a marca da fraternidade, a marca do amor cristão, aquela marca de quando a gente vê alguém passando por uma necessidade, de não cerrar as nossas entranhas, de não cerrar as nossas mãos, mas da gente ajudar, da gente poder então oferecer o nosso apoio, da gente se juntar, da gente se reunir e da gente então estender a nossa mão. E aqui é o que acontece. Vai ter fome. Os discípulos se juntaram e determinaram já socorrer esses irmãos, enviando cada um conforme o que pudesse. Agora, interessante é que o verdadeiro cristão é aquele que promete sim, é aquele que faz votos, é aquele que se levanta, que se compadece, mas não é aquele que fica só no gogó, não é aquele que fica só no papo, não é aquele que fica só na promessa, porque a Bíblia diz que se a Deus fizeres um voto, cumpra-o, porque é melhor que não votes do que votes e não pagues. É por isso que o versículo não termina aí. Diz que eles determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e o próximo versículo 30 conclui o que eles com efeito fizeram. Então olha, a grande quarta marca do verdadeiro cristão é que é uma pessoa de palavra, é alguém confiável, é aquele que mesmo Tiago diz
que quando fala sim, vale como sim, e como diz não, vale como não. Por isso que Tiago diz, a gente não precisa jurar. A gente não precisa ficar dizendo, olha, eu prometo que eu vou fazer, pode contar comigo, eu juro que vou fazer. Não é necessário jurar. A palavra do verdadeiro cristão deveria valer sim quando ele diz sim, e não quando ele diz não. Quantas vezes alguém diz, né, posso contar com você, e alguém diz, conta comigo, e a gente já fica com um olhar de desconfiança dizendo, será? Não pode ter será. A tua palavra, a minha palavra, a nossa palavra tem que ser verdadeira. A gente tem que andar na verdade. Porque a quarta característica que faz um verdadeiro cristão identificar-se como cristão é ser alguém de palavra, que quando promete, cumpre. Que o Senhor nos ajude. Que essas 4 características sejam evidentes em nossa vida. Sermos discípulos. Em segundo lugar, sermos alguém que verdadeiramente se converteu ao Senhor, que já passou pelo processo do arrependimento, que tem uma nova vida em Cristo. Em terceiro lugar, é que estejamos dispostos a perseverar. As lutas virão, as lutas vêm e passam. Não desanimes, não. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão e não se fatigarão. Fica firme, meu irmão, persevera, fica firme. Em quarto lugar, que a tua palavra seja confiável, que quando a gente disser sim, valha como sim, e como dissermos não, que a gente mantenha o não. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo, Palavra de Vida.